E eu acho que esse foi o nosso grande desafio. Como apontar o alcoolismo de modo que não vire chacota, porque nós somos palhaços. Marvá da Vida foi um espetáculo encomendado, ele surgiu de uma maneira um pouco diferente. Eu trabalho numa fundação em Faxinal do Soturno e essa fundação tem relações com a cidade, óbvio, né? E o Fórum de Faxinal do Soturno propôs para a fundação uma parceria para falar sobre o uso abusivo de álcool. Porque, infelizmente, naquela época estava acontecendo muitos suicídios, muitas mortes de modo geral, por conta do uso excessivo de álcool. No começo desse processo a gente pensou o seguinte, bom, como é que a gente pode abordar isso com palhaçaria, né? Enfim, como é que funciona o alcoolismo para a gente entender o que a gente pode tocar e o que a gente não pode tocar, né? Bem nessa época, eu e o Felipe estávamos desenvolvendo um trabalho junto com a Gabriela Santos. Porque dentro desse processo criativo que nós estávamos, era ela quem estava dirigindo na época. E quando o Thiago veio com a proposta, ela super aceitou. E nós tínhamos pouco tempo, era como o final, né, da minha estadia com a ilógica desse tipo de trabalho, mas a gente decidiu se arriscar. E o Romeu está gritando novamente. A proposta, digamos, surgiu muito assim numa contrapartida do que a gente estava fazendo com o Clown Fusão, porque era também a possibilidade de explorar uma linguagem, digamos, mais poética, mais sensível, também de talvez uma abordagem do palhaço menos para essa comicidade exacerbada e mais para uma certa delicadeza e poesia na relação com o outro, com o espaço, com a imagem. E a gente partiu dessa estrutura para desenvolver o espetáculo e isso me lembrava de um número que eu já tinha visto, que era um número que me foi apresentado por um outro colega que participava conosco da Clowns Crew, comigo com o Felipe, e era um número de palhaços russos que estavam fazendo uma brincadeira de roleta russa, né? E usavam da bebida também como apoio para desenvolver essa brincadeira, né? Brincadeira da roleta russa. Daí eu apresentei isso para o Felipe e para a Gabriela, e a gente começou a pesquisar o desenvolvimento das cenas a partir disso. E aí surgiu Marvá da Vida, com a direção da Gabriela Santos. Que no início foi uma sketch de 15 minutos, 15, 20 minutos. A gente apresentou essa sketch lá em Faxinal, que era a proposta do Fórum e da Fundação Ângelo Bozzetto. E foi super bem recebido pela galera e tal, e a gente entendeu que isso tinha um potencial maior, né? Então a gente começou a pensar em desenvolver isso em um espetáculo e começamos a pesquisar ideias para desenvolver um espetáculo a partir dessa sketch. E não foi difícil, esse foi uma coisa que super aconteceu, assim, é um espetáculo assim, de situações do uso abusivo de álcool. E o nome veio por conta dessa vida borracha, assim, dessa vida, dessa malvada vida, da marvada cachaça, da marvada pinga, da marvada vida, sabe? Dessa dificuldade de se viver com essa doença, a gente optou por deixar o nome de Marvá da Vida. O Marvá da Vida, enquanto sketch, ele foi criado em uma semana. Até porque a gente tinha um tempo ali, porque a Gabriela que aceitou a direção, ela também não ficava tanto tempo no Brasil, ela é da Colômbia. Então, né, a gente estava no final desse intensivo, tinha muito pouco tempo, a gente estruturou essa sketch e eu vim para a Colômbia, mas faltavam ainda elementos, né? Então, de alguma forma, os meninos também depois propuseram outros números, né, para integrar o espetáculo, e a gente fez essa direção já
virtual, que foi também nova. A gente enviava os números para ela propunha a partir da Colômbia os números pra gente. Eles gravaram a estreia na qual eu não estava, e aí eu fazia observações através dos vídeos, eles voltavam para a sala de ensaio, gravavam outra coisa, me mandavam, eu fazia observações, e a gente daí foi também construindo isso juntos, assim, porque eu sinto que isso é muito importante na Ilógica, que os diretores entram para colaborar, né? Sei que também foi assim na Lógica Limitada, porque os meninos eles já têm um trabalho entre eles e têm uma visão assim do que eles querem. Então a gente entra, né, para negociar certas coisas, para aportar, para dar uma perspectiva, mas já existe assim um trabalho na sua fundação, no seu coração, né, no centro propulsor da criação. Tá o trabalho deles dois, né, da dupla e desse jogo entre os dois e da forma como eles começam a abordar e criar.